Glória a Deus então, gente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bom que você veio e o pessoal de casa também, Deus vai abençoar a gente. Oséias capítulo 4. O título diz o seguinte: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. Então o que Deus está dizendo? Por causa da impiedade do povo, eles seriam castigados, né? E aí diz mais o título: a ignorância e a malícia do povo. O que é ignorância? É falta de conhecimento. E olha só o que diz a palavra de Deus aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, todo aquele que é filho de Deus. Porque o Senhor tem uma contenda com os que habitam na terra, os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. E é verdade ou não é? Na maior parte dos lugares não há isso. Só prevalece o quê? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Olha só se não é uma realidade que a gente está vivendo, né? Mas olha o que diz: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. A gente vê isso todo dia. Por quê, pastor? Justamente porque Deus está advertindo. Porque na terra não tem conhecimento de Deus. E quando o homem deixa de conhecer a Deus, ele vai ser envolvido, enredado por coisas malignas. E olha o que diz mais o 4 daí: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Ou seja, quantas são as pessoas que ouvem o evangelho, elas contendem com o pastor? Não é bem assim, mas é assim. Foi Deus que disse. Ai, pastor, isso não é verdade, meu irmão. Essa verdade a gente está vendo a todo minuto, segundo, na terra toda. Os homens estão em contenda, as pessoas estão disputando as suas posições e um querendo uma posição maior e por causa disso matam, destroem, fazem barbaridades. É a realidade que a gente vive. Então o que acontece? Deus está mostrando que pelos atos dos homens a terra padece, a terra sofre, o próprio ser humano sofre, os animais do campo sofrem e até os peixes do mar sofrem, tudo sofre. E o homem não se dá por avisado. Para você ter uma ideia, as maiores guerras que teve na terra foi por causa de domínio e riqueza. Não é? E aí quando os homens lutaram contra os seus inimigos, eles olharam para o outro lado lá e derramaram bomba e lançaram bomba sobre a cabeça de seres humanos. Que inimigo é esse que é igual a mim? Entende? O que diz a Bíblia em Efésios 6:10? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta não é contra seres humanos. Então, a partir do momento que a nossa luta, a nossa batalha, ela é travada contra seres humanos, a gente está errando o alvo. E se você pegar pelo contexto político do mundo todo, o que acontece? Uma nação quer dominar a outra e quer se sobressair sobre a outra e quer dominar a ponto de escravizar nações, povos e línguas. Ao seu bel prazer, tudo por quê? Por causa de domínio e riqueza. Que coisa terrível isso! E aí nós vamos vendo o quê? Olha o que diz daí a palavra no 4. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, ou seja, ninguém está repreendendo. A maior parte, meu irmão, das grandes autoridades do mundo tem um grupo que simplesmente eles estão assim, deslumbrados com a possibilidade de dominar toda a terra. Mas que bobagem! Será que aquilo que Deus já me deu não é o suficiente para mim? Né? Então, ao invés das pessoas quererem se dominar umas às outras, por que não viver em harmonia? Ou seja, cada nação tendo a sua prosperidade, a sua porção, mas aí olha para mim, não basta, né? Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E eu estava vindo a Gramado e veio no meu coração algo que é interessante. O ser humano tem tanta prosperidade na terra, as pessoas têm tantas casas, tantas coisas, que já estão querendo construir casa onde? Em Marte, na Lua.
Já estão criando, sabe o que? Estação espacial. Gente, o ser humano tem tanto dinheiro, mas tanta prosperidade, que a Terra já não é mais o limite do homem, que tem muito dinheiro. Já estão construindo estação espacial, ou seja, de tanto que tem. Meu irmão, mas tudo que já temos não basta? Aí entra um detalhe. Uma nação quer ser mais do que a outra e acabam se desentendendo, e é o que diz a palavra. Não há conhecimento de Deus na terra, as pessoas estão se degladiando, é homicídio sobre homicídio, adultério, perjurar, mentir, matar. Ou seja, só coisa que não convém e que desagrada a Deus. Porque afinal de contas, todos os homens são a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Então, como que alguém que é a imagem e a semelhança de Deus se levanta contra alguém que é a imagem e a semelhança de Deus para fazer o mal? Terrível isso. Estamos fazendo mal contra quem? Contra o próprio Criador. E depois não digam, não reclamem quando vem o juízo de Deus. Porque partindo do princípio onde todos os seres humanos são a imagem e a semelhança de Deus, qualquer coisa que nós venhamos fazer contra qualquer uma pessoa que seja, nós estamos nos levantando contra quem? Contra alguém que também é a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com quem? Com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Não existe retidão. Se você pegar a justiça, por exemplo, do Brasil, a justiça do Brasil é justa, é reta? Só se você está vivendo enganado, porque não é justa e reta. Em muitos momentos não é justa e reta. Os que muito roubam estão soltos, e gente que não roubou está preso. Ladrão de galinha, às vezes, e pessoas... Já aconteceu, pessoas, por exemplo, sair matéria na TV, pessoa ficou não sei quanto tempo presa, sem dever nada. É ou não é? A mãe, um pai de família vai lá, pega 1 quilo de feijão, fica lá 10, 15 anos. Outro rouba 1 trilhão, fica uma meia dúzia de dias e é liberado. Que justiça é essa? Então Deus não vai julgar essas coisas? Claro que vai julgar. Então Deus está dizendo o quê? Que ele tem uma contenda contra quem? Contra aqueles que habitam na terra. Por quê? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. É tão interessante os julgamentos, porque assim, presta atenção, são duas partes, olha só, duas partes, um acusando o outro, é ou não é? E ambos diante do juiz eles dizem assim, o juramento, jura falar a verdade, nada mais que a verdade, além da verdade, é assim ou não é? Ambos, um está acusando o outro, e ambos fazem o mesmo juramento. Como pode isso? Sendo que um está mentindo. Para você ver o nível da degradação humana. Ou seja, a pessoa erra e ela não reconhece o erro dela. Ela erra, comete o pecado mais terrível e ela jura que ela não fez. Ou seja, quão grande é a mentira que está espalhada pelo mundo. Aí você pega assim, o bom e o mal. Aí o bom e o mal fazem o juramento diante do juiz. O mesmo juramento. Juro falar a verdade, nada além da verdade, nem a mais nem a menos do que a verdade. O outro também, a mesma coisa. Aí tem um advogado e tem outro advogado. Um defende esse e outro aquele. E ambos estão defendendo o quê? Um está defendendo a verdade, outro a mentira. Então, quão grande é a mentira em muitos casos que a gente vê no mundo que está afastado de Deus e caído da presença de Deus. Por isso a contenda que Deus tem contra o mundo e a terra não é contra o mundo, mas é contra o próprio ser humano. Porque se nós observarmos por um ponto de vista, quem tem sofrido? Quem tem sofrido? Não somos nós? Sim ou não? A terra sofre, nós sofremos muito mais. Por isso é muito importante a gente entender. Só prevalecem daí o quê? O perjurar, jurar falsamente, né? E o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda.
seja, ninguém vai repreender essas coisas erradas, pois alguém tem que repreender. Deus repreende. E bem-aventurado é aquele que se dá por avisado. Porque olha o que diz daí. O 5, por isso cairás diante de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Olha, meu irmão, o pecado da raça humana ele é tão grande, que tanto o sacerdote que erra, ou o povo que está errado, todos pagam o preço. E mesmo pagando o preço, nós não observamos a lei de Deus, o mandamento de Deus, não queremos conhecer a Deus e ter conhecimento de Deus, e os nossos atos serão apenas praticar o mal a vida toda, ou seja, não basta o tempo que nós praticamos o mal, continuaremos praticando o mal e a maldade, portanto nós temos que dar um basta nas nossas ações erradas, amém? Para que daí Deus possa nos ouvir. A Bíblia mesma diz, se o homem e a mulher estiverem brigados, não adianta nem orar que Deus não ouve. Só para tu ter uma ideia do nível da coisa. Jesus também disse o seguinte, se tu orando a Deus, tu lembrar, Deus se fazer lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai se acerta primeiro com ele, e aí depois tu pode orar e Deus vai te ouvir. Se perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Então o que acontece hoje na sociedade? Exatamente o oposto. Ao invés de haver amor, compreensão, entendimento, a contenda, a briga, a guerra, é um grupo degladiando contra o outro. E olha para mim aqui, quem está com a verdade? Só tem um. É como o pregador do evangelho. Eu prego a palavra como está aqui na Bíblia escrito. Aí vem outro e diz, não, eu também prego, mas prega contrário do que está escrito. Quem é que está mentindo? Não, pastor, cada um tem o mesmo entendimento e cada um entende a Bíblia como quer. Não, a Bíblia só tem uma interpretação. Qual? O que nela está escrito. Nós não podemos interpretar a Bíblia como queremos. Temos que interpretar ela na reta justiça. Amém? Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu tenho o direito de guardar mágoa de A, B ou C porque fez um mal terrível contra mim. Pois bem, esse direito que a pessoa se dá vai ser a ruína da vida dela. Porque se a minha verdade que eu tenho uma grande mentira, quão grande mentira é? Não existe nada mais pernicioso e maligno e terrível para a raça humana quando os homens fazem de uma mentira uma verdade. Porque quando a mentira se torna uma verdade, quão grande mentira ela é. Entende? Por isso, até o ato de buscar a Deus no mundo todo é uma mentira. E eu vou te mostrar. O mundo vive uma mentira no ato até de buscar a Deus. Olha o que diz a palavra daí. Olha onde a gente vai chegar. O 6 daí Deus diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então olha a responsabilidade que nós como pais temos. Primeiro eu como pregador do evangelho, eu não posso fazer a mais ou a menos do que está escrito. Eu não posso ser a mais ou a menos do que está escrito. Não posso ensinar a mais nem a menos do que está escrito. Porque se eu fizer algo contrário à Bíblia, quem vai ser rejeitado? Eu mesmo. E isso não é só para o sacerdote. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. O que é falta de conhecimento? É rejeitar a verdade de Deus e nós ficarmos com as nossas verdades. A minha verdade, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu nasci nessa religião, pastor, eu vou morrer nela. Não, você nunca nasceu em religião nenhuma. E se você morrer em alguma religião, você está perdido. Porque você não tem que morrer numa religião, você tem que dormir em Cristo. Amém? Entregando a vida para Jesus. Então o ato de vir para a igreja, meu irmão, é muito mais do que a gente só buscar prosperidade, cura, libertação. Diga, crescer espiritualmente, no conhecimento de Deus, daquilo que Deus quer de nós. E olha o que ele diz daí, o meu povo foi destruído então porque lhe faltou o quê? Conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Deus revela a palavra dele para os homens. Todas as pessoas na terra,
meu irmão, no Brasil, vou dizer no termo Brasil, porque na terra nem todos talvez ouviram, mas no Brasil todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E quantos estão em Cristo? Não, pastor, é que eu creio no meu anjo da guarda também, e eu aprendi assim, não vou abrir mão. Pois é, você rejeita o conhecimento de Deus. Isso é automático. Irmão, a partir do momento que a gente rejeita que só Cristo é o Senhor e Salvador e só Ele pode nos salvar, nós estamos rejeitando o quê? O conhecimento do próprio Deus. É como você dizer assim, pastor, eu nunca vou ser santo, porque eu não acredito nisso. Como que eu, uma pessoa pecadora, posso ser santificado? Como que eu posso ser? Meu irmão, é a coisa mais natural diante de um Deus Todo-Poderoso que enviou o único Filho para morrer por nós na cruz. Sendo que todos os discípulos eram pecadores iguais a nós. E eles foram santificados, são santos. Amém? Pedro mesmo era tão sujo que quando Jesus operou a pesca maravilhosa, ele cai de joelho diante de Jesus e diz, mestre, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Mas o que Jesus disse para Pedro? Pedro, levanta daí, eu vou te fazer um pescador de homens. Em outras palavras, eu vim para perdoar o teu pecado. Amém? Então o que acontece? Muitas vezes nós não cremos, as pessoas não acreditam que elas foram chamadas para a santificação. Porque elas se julgam indignas. Mas quem é digno de ser santificado, se tu olhar? Ninguém seria. Por isso todos são santificados pela fé em Jesus Cristo. Todos são lavados no sangue do Cordeiro, pela graça de Deus e não por mérito humano. Amém? Entende? Por isso o meu povo foi o quê? Foi e está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da obra que Cristo realizou por nós na cruz. Não, o pastor pode, eu não posso. Mas quem diz que tu não pode? Onde é que está na Bíblia escrito que você não pode? Que é só o pastor que pode? Entende a minha linguagem? Onde está escrito na faculdade que só o teu professor de faculdade é que se formou e só ele tem capacidade de ser formado? Ele não está ali para te ensinar? Para formar você também? Sim ou não? Sim ou não? Com qual sabedoria? Com a sabedoria que ele adquiriu lendo os livros que estão nas faculdades para ensinar os alunos. Pois bem, o pastor, todo pastor, ele tem essa incumbência da parte de Deus. Qual? Ser filho de Deus e levar as pessoas a entenderem que todas que creem em Jesus são feitas filhas de Deus, recriadas em Cristo, lavados no sangue do Cordeiro e são santos, santificados. Porque esse é o conhecimento que Deus nos deu, que através de Cristo nós somos lavados dos pecados. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu não aceito mais o pecado, se eu não quero mais o pecado, Deus vai me dar força para mim vencer o pecado. Deus não quer ninguém no inferno, Ele quer todos no céu. Por quê? Porque Ele criou todo mundo, gente. Amém? E olha o que diz aí o 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Deus está dizendo, e mudarei a sua honra em vergonha. Então, quando nós andamos por um caminho errado, um caminho que não é da palavra, nós vamos ser envergonhados. Mas quando nós acertamos o nosso caminho, andamos na palavra de Deus, Deus vai nos honrar. É bíblico. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Portanto, se você adquirir o conhecimento, tiver conhecimento, você vai ser destruído? Não. Amém? O conhecimento te leva ao entendimento de quem Deus é em você e de quem você é em Deus. Amém? Eu só estou de pé aqui por causa de Deus. Tamanha dependência que nós temos de Deus. O ato de você vir para a igreja, o ato de alguém me ouvir pela internet, é um ato de Deus, porque é Ele que nos faz ouvir, é Ele que nos dá o entendimento para quê? Para a gente assumir essa posição aonde? A partir do momento que eu tenho o conhecimento, meu irmão, eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei o que eu posso nele, por Ele e para Ele. Amém?
Por isso eu tenho que tomar essas decisões. A partir de hoje, Senhor, eu vou mergulhar no estudo da palavra e aquilo que o Senhor falar no meu espírito é o que eu sou, é o que eu vou alcançar e eu vou conquistar para a glória do teu nome. Agora, não vou ser aquela Maria vai com as outras, onde todo mundo está errando, eu vou errar também. Amém? Se todo mundo mente, não, a mentirinha não faz mal para ninguém. Não, não, não. Eu vou ser diferente, eu não tenho que ser como a multidão. Eu não tenho que ir conforme a onda do mar, eu tenho que ir contra. Amém? Eu tenho que ser aquele que se opõe às coisas erradas. É o que diz a palavra. Por isso não tem como nós negligenciarmos o que Deus quer de nós. Amém? O que Deus quer de mim, pastor? Que você seja santo. Uma pessoa lavada no sangue do Cordeiro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, do conhecimento de Deus e uma pessoa que tem autoridade espiritual. Por isso, olha só o que diz: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Olha só, se alimentar do pecado e ter desejo do pecado, terrível. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Se o sacerdote não corrige o povo, é porque o sacerdote é igual ao povo. Amém? Se nós não nos corrigirmos uns aos outros, é porque somos exatamente iguais. Gente que vai morrer e vai para o inferno. Por isso, no pecado, quando alguém erra, tem que ser corrigido. Amém? Seja quem quer que seja. E olha o que diz mais. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Todos recebem a recompensa das suas obras. Ou seja, o pecou, meu irmão, vai ter a recompensa. A gente não pode errar mais. Diga, não tem mais espaço para o erro em mim. Diga, eu não me dou o luxo de viver errando. Amém? Se os outros, olha para mim aqui, ó, se os outros vivem amaldiçoando A, B ou C, eu vou abençoar todos. Eu não vou ser igual aos outros. Se os outros querem o mal, quando envolve essa coisa de política, então nem se fala, né? Esse não sei o que lá, esse mais não sei o que lá. Não é o ato de você repreender o roubo, amém? Você não tem que ser conivente com o roubo. Agora, você viver amaldiçoando o ser humano, seja o que ele tenha feito, aí é você se igualar com aqueles que vão ser destruídos. Entendeu? Ah, todo mundo tem um pecadinho, eu também posso ter. Não, se todo mundo está no pecado, eu não vou estar. Acabou. Não quero, não vou. Eu vou fazer o contrário. Porque Deus está dizendo pela palavra dele que eu não posso pecar mais. E aí entra uma questão, nós já pecamos tanto na vida, né? Hein, gente? Nós já pecamos tanto na nossa vida. Não precisa mais pecar. E olha para mim aqui, todos nós provamos do preço e do fruto do pecado. Sim ou não? Todo mundo provou. Todo mundo, não tem um. Irmão, toda vez que a gente erra, tem a consequência. Então não vale a pena. E olha só o que diz daí aqui, ó. Olha o 10. Comerão, mas não se fartarão. Ou seja, a pessoa tem e quer cada vez mais. É ou não é? As pessoas são tão ricas da terra que tudo que elas têm aqui embaixo já não é o suficiente e elas estão querendo construir casas em Marte. Já estão querendo construir? Não. Já prepararam estação espacial. Tem gente que já está voando no espaço, sim ou não? Já prepararam. Ou seja, tem tanto dinheiro, tanta coisa as pessoas têm, que a Terra já não é o suficiente. Temos que ir além. É nessa desgraça que o homem se encontra. Ele nunca vai se satisfazer. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, ao pecado, mas não se multiplicarão. Não vai nascer uma criança, mas está na luxúria. Mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho, que tem de crente que bebe vinho e diz, não tem problema nenhum. Meu irmão, a incontinência, o vinho e o mosto tiraram a inteligência. Um pouquinho não faz mal, pastor. Um pouquinho é o início de todo um problema. Um cálicezinho, pastor, não faz mal. Meu irmão, faz muito mal. O vinho não é para os reis.
Quer ser rei? Não beba vinho. Olha o que diz aqui. A palavra diz: a incontinência e o vinho e o mosto tiraram a inteligência. O meu povo consulta daí o quê? A sua madeira, uma imagem de pau, de pedra, né? E a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Não se sujeitam à lei de Deus e à palavra de Deus, e contendem com o pastor. Pastor que está errado. Esse aqui é o meu Deus. Está na parede da minha casa. Esses pastor do diabo, dizem ainda. Quem é do diabo mesmo? Entendeu? Olha como é sério isso. A pessoa fica tão fora de si que ela consulta uma vara, uma madeira com cara de gente, e consulta aquela madeira com cara de gente, e ela fica ali rezando, orando, e aí alguma coisa acontece no espírito dela, ela diz: não, Deus falou comigo. Foi o diabo que falou com você. O meu povo consulta a sua vara, sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito do diabo, de luxúria, os engana, é engano, e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus, sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Amém. É uma maldição de geração em geração. Pastor, eu não entendo por que minha família sofreu tanto. Estavam na prostituição, uns zoneiros. Tu acha que Deus vai abençoar? Está na Bíblia aqui. Amém, gente. Se o ser humano não se dá por conta dos seus erros, dos seus pecados, meu irmão, vai sobrar pouco, gente. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. O que tem de gente que era para ter uma vida assim, ó, top. Mas por que não tem? Porque lá no passado, os antepassados jogaram tudo fora com a prostituição, com os jogos, com a chorna, com a bebedeira. Enquanto as mulheres estavam dormindo em casa, os homens fazendo hora extra com Satanás. Que eu sou homem, eu posso. Pode nada. O que pode é se santificar e o que deve. Amém? Por isso a gente tem que pedir perdão para Deus por todos os pecados. Todos. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque eles mesmos se prostituem, se desviam com as meretrizes, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então acho que uma nação onde a liderança das nações vive na chorna, vive no pecado, tu acha que Deus vai abençoar? Presidente, governadores, senadores, vivem nos bordéis. Tu acha que Deus tem parte com um troço desses? Que povo mais cabeçudo? E olha o que diz daí: se tu, Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Quer viver o pecado? Então não jure. Vive o Senhor, que Deus vai nos abençoar. Vai aonde? Deus vai nos abençoar se nós nos santificarmos. Deus vai nos abençoar se nós nos arrependermos dos pecados. Diga, acabou o tempo do pecado. Basta. Amém? E é bom demais tu não estar com a consciência pesada. Amém? Às vezes eu falo com os irmãos dizem assim: pastor, minha vizinha queria que eu fosse com ela. Eu não fui. Glória a Deus. Que coisa boa, né? A fulana, não sei o que lá.
A vida é cheia de demônio. Mas uma coisa eu digo para você, a nossa vida foi feita por Deus. Mas na vida, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com demônios. E nós temos que enfrentar eles e vencer. Porque se eles nos vencerem, nós somos vencidos. E uma vez vencidos, a Bíblia diz que é impossível sermos renovados para o arrependimento. Por isso, uma nação, um povo que vive o pecado, primeiro a prostituição espiritual, que é a pessoa consultar uma imagem, dizer que aquilo ali é Deus, e ainda o espírito da luxúria, como diz a palavra, está naquela figura para enganar o povo. E a pessoa diz assim, não, Deus falou comigo, foi Deus que me curou. O espírito da mentira, a Bíblia diz, as pessoas serão curadas por espíritos de engano. A pessoa olhou para uma imagem, foi curada pelo espírito de engano. Porque o grande propósito do inferno é levar a pessoa para onde? Para o inferno. Então o espírito de engano opera milagres. A pessoa acredita que foi Deus que curou, não foi. Sabe por quê? Porque o espírito da enfermidade, ele está no corpo da pessoa. Quando tu te sujeita a alguém que não é Jesus, e tu invoca um nome que não é o nome de Jesus, é o espírito de engano que está te curando. E você vai colocar a tua fé no quê? Numa mentira. E por causa disso, você vai para onde? Para o céu? Não! Se perde. Amém? Por isso nós temos que entender, existe um só Deus, uma só fé, um só Senhor e Salvador, só tem um Deus. Não existe dois. Amém? Por isso, santificação espiritual e física. E Deus vai ser com a gente. E olha só o 16. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. A sua bebida se foi e eles corromperam-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Quanto mais o ser humano se entrega aos ídolos feitos por mãos de homens, mais longe de Deus o ser humano está, e mais tragédia e mais coisa ruim vai cair e recair sobre a cabeça de todos. Por quê, pastor? Porque é impossível nós sermos abençoados se não estivermos com Deus e não respeitarmos a palavra de Deus. Quem quiser ir para o céu, respeite a palavra. Amém? E olha para mim, não adianta contender com o pastor. Você tem que olhar para a palavra de Deus e reconhecer que você está errado. Porque, irmão, a tendência nossa é apontar e dizer o outro é que está errado. Não, eu estou certo, eu aprendi assim. Se não aprendeu conforme a Bíblia, aprendeu tudo errado, gente. Como pode? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. E como pode alguém dizer que o que está escrito aqui não é verdade? Sendo que tudo que nós estamos vendo hoje está se cumprindo diante dos nossos olhos, conforme também está escrito. E eu falo no tocante às coisas que não são boas de ver e nem boas de ouvir. Então eu digo para você, se as coisas que não são agradáveis aos nossos olhos estão se cumprindo, quanto mais as coisas boas vão se cumprir. A tua vitória, a tua bênção, o teu milagre, o reino de Deus, a salvação e a vida eterna. Porque a Bíblia Sagrada, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que isso que é mortal será revestido de imortalidade no dia do Senhor. Portanto, desagrade aos homens, mas nunca desagrade a Deus. Desagrade até a tua família, se você quiser ser salvo. Porque assim eu fiz, para poder ganhar eles para Jesus. Amém? Hoje eles estão com Cristo, porque eu não desagradei o meu Deus por causa de ser humano nenhum. Nenhum mortal pode fazer nada por mim. Bota isso no teu coração. Mas diga, Deus pode fazer tudo por mim. E Ele já fez. Olha, gente, pensa comigo. Jesus, ele morreu na cruz coletivamente por toda a raça humana, mas individualmente por cada um de nós. Amém? Olha o privilégio de ser amado por Deus. Você é tão amado por Deus.
Deus amou você de tal maneira que se só você estivesse na terra, Ele teria sacrificado Jesus só por você. Porque olha para mim aqui, a salvação, ela é individual. E partindo do princípio onde a salvação é individual, Jesus morreu por cada um de nós individualmente. Coletivamente por todos, mas individualmente por cada um de nós. Dê valor para aquilo que Jesus fez por você. Entrega a tua vida para Ele. E uma coisa muito importante, você tem poder e autoridade em nome de Jesus. Agora uma coisa, tem que estar em santificação. Tem que estar lavado. Glória a Deus. Porque senão o espírito do engano age em nós. Não é o Espírito de Deus. É aquela história, o pastor muito usado por Deus, mas está no pecado, está fazendo coisa errada. É o espírito de engano que está agindo nele. Ele invoca o nome de Jesus e o nome de Jesus está curando, libertando, é o nome de Jesus faz a obra. Mas ele está sendo enganado. Não, Deus está me usando e eu estou no pecado. Coitado dele, vai para o inferno. Está no inferno, está na mão de Satanás. Por isso que Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, curava enfermo no teu nome, eu comia na tua presença. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, afastai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Por isso, qual é o título da mensagem de hoje? Olha só, Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa do quê? Da sua iniquidade. Então hoje nós vivemos uma situação no mundo que é reflexo do que? Da iniquidade do povo. E não só do povo, mas do sacerdote, daquele que diz que prega o evangelho, dos reis, das autoridades. Amém? Ou seja, aqueles que estão em eminência, que têm poder e autoridade, a ponto do presidente ir viajar para outro país com amante no avião. Tu acha que Deus vai abençoar uma criatura dessas? Que não respeita Deus, não respeita a própria esposa. Amém? Pois é o que diz a palavra. Eu não vou nem castigar as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos se prostituem, se desviam com as meretrizes e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Amém? Então o resultado de toda uma série de pecados que há muito tempo é praticado, não só no Brasil, mas no mundo todo, inclusive o Brasil, mataram a primeira população que tinha aqui de seres humanos. A maioria dos índios foram mortos. E tu acha que Deus não vai julgar essas coisas? Pois existe um pecado muito grande sobre a nação brasileira. E tem que chorar, tem que pedir perdão, porque crianças de colo foram assassinadas por os ditos descobridores de uma nação que não tem a bênção de Deus. Tem que se arrepender para ter a bênção de Deus. Amém? Porque a história mostra isso. Eu aprendi no colégio que os índios eram ruins. Por isso que os caras entraram lá e mataram todo mundo. Ruim? Eles tinham as terras, eram deles. Foram saqueados, roubados, enganados pelos ditos homens brancos. Homens. Que barbaridade. As pessoas foram mortas das coisas mais terríveis. A própria igreja fez isso. As igrejas que se dizem cristãs mataram na fogueira. Queimadas as pessoas, cerradas ao meio. Tu acha que Deus não vai julgar essas coisas? Pastor, por que na Ásia deu aquele tsunami? Porque lá na Ásia degolaram quantos cristãos lá? O sangue daqueles cristãos foi para onde? Para dentro do mar. E quando o mar veio, pegou a todos. Continuem praticando a maldade. Porque nós temos um Deus que nos ama, mas Ele também é juiz. E quando Ele permite, Ele não pode fazer nada, a não ser a morte e a destruição vir sobre aqueles que destroem a terra. Está escrito na Bíblia, eu destruirei aqueles que destroem a terra. Por isso nós temos um Deus que Ele nos amou tanto, que Ele deu a vida do único Filho para nos salvar, e nós vamos ser uma gentalha ainda, entende? Seremos ruins. Vou dar um exemplo assim, ó. Nós somos cristãos, aí nós temos um vizinho, uma pessoa que não é da mesma fé nossa, ou alguém assim, ó, que adora o diabo, literalmente,
Nós temos o direito de se levantar contra a pessoa, perseguir ela, destruir a casa dela, queimar tudo que ela tem. Olha para mim aqui, só quem é do diabo faz isso. Amém? Não, pastor, porque aquela pessoa é do diabo, tem que morrer. Não, quem tem que morrer é tu primeiro então, porque está desejando a morte de um ser humano que não conheceu a Deus. Amém? E nós, conhecendo a Deus, vamos desejar a morte das pessoas? É ser muito do diabo dentro da igreja. Né? Terrível, gente. Por isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Lembra aquele fato? Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém. E aí ele estava cansado. Aí ele pediu para Tiago e João: entrai na cidade dos samaritanos. Pedir pousada para nós. Aí sabe o que aconteceu? Chegaram os discípulos lá, falaram com os homens: o quê? Esse Jesus de Nazaré? Não queremos ele aqui. Sai daqui agora. Resultado: o João, que era o discípulo do amor, ainda não era convertido, né? Ele chegou e disse: mestre, os samaritanos não aceitaram que o senhor pousasse ali. O senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma todos eles? Sabe o que Jesus disse? De que espíritos vós sois? De que espírito vós sois? O Filho do Homem não veio para matar ninguém, mas para dar vida a todos. Só que, claro, quando nós estamos no pecado, o que Deus vai fazer no último tempo? Destruir o quê? O pecado. E quem estiver no pecado vai ser destruído junto com o pecado. Isso está na Bíblia. A terra e tudo que nela há e os homens ímpios serão consumidos no dia do Senhor. Por isso a gente tem que abrir os olhos. Irmão, parar com a maldade. Deixar de ser ruim. Nós temos que ter visão de Cristo. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então não importa o que as pessoas pecaram, estão fazendo de errado, nós temos que abençoar todas, mas advertir de que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então quando a gente prega que se a pessoa continuar no erro, ela vai pagar o preço, não é para ameaçar ninguém, não é para a pessoa que está se amaldiçoando se não se der por avisada. Provérbios 30, se não me foge, o 29 diz: o homem que é muitas vezes repreendido e Deus repreende a gente, e ele endurece a cerviz, não aceita a repreensão do Senhor, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então nós temos que nos dar por avisados. Amém? Se santificar, ser de Deus, crer. E uma coisa, fazer o bem a todos, não importando a quem. Porque se o vosso inimigo tiver fome, e vós derdes de comer para ele brasas de fogo, Deus vai tirar do altar dele e colocar sobre a tua cabeça, de tanto que ele vai te amar. Porque Jesus mesmo, pregado na cruz, esbufeteado, cuspido, rasgado pelos homens, né? Antes de entregar o Espírito, Jesus disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por isso uma coisa eu digo para você: perdoa porque as pessoas não sabem o que fizeram contra você. Amém? Ou você mesmo praticou o pecado contra alguém, você não sabia o que estava fazendo. Agora, se nós, sabendo que é pecado e a gente praticar o pecado, aí só Jesus, vale a pena a gente se santificar. Amém? Diga: nós somos de Deus. Quem está me ouvindo na internet vai ouvir: você é de Deus. Foi Deus que criou você. Foi Deus que te criou. Deus desejou o teu nascimento. Isso é extraordinário. Deus quis você e quer você. E aí tem um diabo desgraçado que se levanta para arrebentar com a gente. E aí ele coloca um ser humano contra o outro, né? Para criar uma coisa. Vai estar amarrado em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Nós temos que abençoar todos. Às vezes você diverge com alguém sobre um assunto, alguma coisa. Glória a Deus, Senhor. Deus abençoe, amém? Ou seja, até que a pessoa consiga ver a real das coisas. Amém, gente? Entrega tudo na mão de Deus, Pai. Eu oro pela vida dos irmãos, oro pela vida de todos. O Senhor criou cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor nos adverte pela Tua palavra que o que destrói a nossa vida, o que nos destrói é a falta de conhecimento.
Por isso ajuda, Pai, as pessoas a ter esse conhecimento. Hoje o mundo colhe exatamente aquilo que plantou na antiguidade. Pessoas foram mortas, Pai, perseguidas, mortas, assassinadas das mais diversas formas. Inclusive igrejas, Pai, que se dizem cristãs, mataram as pessoas na antiguidade, servindo ao diabo e não a Ti. E a Tua palavra diz, e não julgarei eu essas coisas, porque, Pai, nenhum ser humano tem autoridade para matar o outro ou tirar a vida de quem quer que seja. Nós que dizemos que somos cristãos, não temos autoridade nenhuma para tirar a vida de ninguém. Por isso, Pai, ajuda, Pai, as pessoas a entenderem que nós que somos cristãos não podemos nos levantar contra quem não está na mesma fé que nós e desejarmos o mal para aquela pessoa. Não, pelo contrário, desejamos o bem. Que a pessoa se arrependa, se converta, que tenha entendimento. Agora, Pai, fazer como na antiguidade, que mataram as pessoas nas fogueiras, queimadas nas fogueiras, deitadas em cima de um tambor com lancetas, com facas afiadas dos dois lados, tirando as vísceras dos homens. Meu Deus, essas coisas o Senhor não julga, pois o Senhor começou a julgar essas coisas. E os homens ainda vão praticar o mal e a maldade, ainda estão se mancomunando pelo mundo afora para dominarem uns aos outros, para imporem uma condição dentro de uma visão deles. Meu Deus, a riqueza que o Senhor deu para as nações não é o suficiente? Ainda quereis mais? Quereis dominar o teu próximo a ponto de você sufocar a vida daquele que já não tem muito, para que tenha cada vez menos? E Deus não julgará a vós, homens, pois Deus julgará a todos.